Oi, tudo bem? Eu sou Renata Haddad e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do brincar com as crianças com TEA. Segundo a Academia Americana de Pediatras, o brincar é um direito da criança e é reconhecido como um instrumento que potencializa o processo de aprendizagem. Isto porque, quando há diversão durante a atividade, a aprendizagem ocorre de forma mais rápida, uma vez que a criança está motivada a permanecer e engajar por mais tempo na atividade, entrando em contato assim com mais uma oportunidade de aprendizagem. Ao brincarem, as crianças não estão explorando somente o ambiente à sua volta, como também estão ampliando uma série de áreas de desenvolvimento, como o físico, o emocional, o afetivo, o mental e o social. Para as crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, a estimulação precoce e consistente através do brincar é uma das formas mais naturais e efetivas para o desenvolvimento da criança, que tem esse transtorno do desenvolvimento, muitas vezes marcado por inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio de linguagem e comportamento repetitivo e restritivo. Os autistas apresentam ou desenvolvem uma maneira peculiar de brincar. Frequentemente têm dificuldade em dar função correta ou variações aos brinquedos e perdem o interesse com facilidade pelas atividades propostas, principalmente as que envolvem os pares, crianças da mesma idade. Porém, se estimulados da maneira correta e adequada, podem aproveitar dos benefícios que o brincar proporciona. Por isso, é tão importante que a família e os profissionais envolvidos possam ir para o chão, a fim de construírem uma rotina de brincadeiras que possam estimular o contato social, as regras, incitar a fala, estabelecer o contato visual, aumentar o repertório de jogos e reciprocidade, etc. Use a criatividade com o que já se tem em casa: massa de modelar, blocos de encaixe, carrinhos, bonecas, balão, bolha de sabão. Até mesmo um avião de papel pode garantir que a criança tenha motivação suficiente para responder aos estímulos. Nos dias atuais, a tecnologia tem invadido amplamente nossas atividades diárias. Os terapeutas ocupacionais buscam ressaltar a importância do brincar para a aprendizagem, integração, socialização, afetividade e o desenvolvimento psíquico e global da criança. Pode-se afirmar que, no caso dos autistas, essa atividade não é menos importante. Observa-se que os pacientes diagnosticados com autismo apresentam ou desenvolvem uma maneira peculiar de brincar. Normalmente, não conseguem por vezes dar função correta aos brinquedos e perdem o interesse com facilidade pelas atividades. Porém, se estimuladas de maneira adequada, podem aproveitar os benefícios que o brincar proporciona. E nós adultos devemos ampliar e diversificar os desafios das brincadeiras, auxiliando no desenvolvimento das atividades. Com isso, certamente obteremos resultados surpreendentes em nossas crianças. É importante ressaltar que, mesmo de maneira diferente ou não tradicional, o autista pode desenvolver sua criatividade e a sua imaginação e, desta forma, melhorar a interação com outras crianças, expondo seus sentimentos, aceitando sentimentos alheios, etc. Neste contexto, o terapeuta ocupacional tem o objetivo de desenvolver atividades para a estimulação dos autistas, contribuindo para que sua vida se torne mais funcional, auxiliando na sua integração tanto no convívio familiar quanto no convívio social, bem como na realização das atividades da vida diária, que são tão importantes para a independência de nossas crianças. As limitações dos pacientes, que são em princípio uma grande frustração pessoal, com o desenvolver da terapia se torna uma motivação para que ele continue seguindo em frente. Mostrar ao paciente a sua capacidade de superação e perceber a satisfação pessoal em cada um dos obstáculos transpostos nos motiva a sermos melhores profissionais. Cuidar de uma criança autista exige uma energia. São vários os tratamentos, as terapias e, como em qualquer família, é preciso dedicar um tempo de qualidade em casa para fazer educação e brincadeiras. Que tal uma série de dicas de atividades para crianças autistas? É isso que a gente preparou para você hoje. Nossas sugestões vão de brincadeiras até atividades que ajudam no desenvolvimento da criança com transtorno do espectro do autismo.
São formas de você acompanhar de perto o autoconhecimento do seu filho ou filha e prepará-lo para diversas situações. Neste ano, muitas famílias foram forçadas a enfrentar o distanciamento social e o isolamento em casa, seguida da impossibilidade de comparecer aos locais de apoio aos autistas, como clínicas e escolas. Claro que nesse momento é muito importante encontrar novas formas de entreter a criança, mas as nossas dicas servirão para você em qualquer época do ano. Então vamos conhecer algumas dicas de profissionais de atividades para crianças autistas. O maior desafio de brincar com uma criança autista é conquistar a atenção dela. Por isso, é preciso prestar atenção à forma de brincadeira e que tipo de materiais ela se envolve mais. Para saber se a brincadeira escolhida por você é uma das atividades recomendadas para crianças autistas, verifique se ela inclui as seguintes características. Ela proporciona movimentação no corpo, que pode ajudar na regulação sensorial. Ela incentiva o contato visual, algo que as crianças autistas costumam evitar. Ela possui interação direta com outra pessoa, pode auxiliar no vínculo entre criança e o adulto. Faz a criança mover os músculos do rosto. Faz a criança ter contato físico e consciência corporal. Trabalha o ensino e o controle das emoções. Estimula as descobertas de possibilidades dos sentidos como olfato, paladar, tato, visão e audição. Se as brincadeiras que você escolheu cumprem com todos esses critérios, você está indo para um caminho certo. Vamos dizer agora algumas brincadeiras recomendadas para crianças autistas. A hora de brincar pode ser de uma excelente oportunidade para descobrir os interesses da criança. É muito importante ressaltar que não adianta forçar os pequenos em algo que eles não se sentem bem, pois as sensibilidades e dificuldades de cada um se apresentam de formas diferentes. A brincadeira para mexer o corpo são bem simples e você já pode fazer desde quando a criança ainda é de colo. Sabe, por exemplo, a famosa brincadeira do serra-serra? Então, parece algo simbólico, mas causa contato visual e ainda ajuda a fazer a regulação sensorial. Até fazer cócegas se apresenta como algo estimulante. Se você fizer disso uma coisa divertida, a criança vai pedir para que você faça mais e mais vezes. Nessa singela interação, a criança se move, conhece partes sensíveis do corpo dela e ainda utiliza uma forma verbal de comunicação. Músicas também podem ser de grande auxílio, seja para cantar junto ou para ensinar o pequeno a fazer uma tarefa do dia a dia, como escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, se alimentar, entre outros. Aproveite deste recurso para exercitar não apenas a criatividade da criança, como também a sua. Faça um próprio show compondo canções e poemas que falem sobre as coisas daquela criança. Algumas dicas para você ficar de olho. As dicas que comentei antes são apenas algumas formas de brincar com a criança. Certamente são brincadeiras que agradariam até mesmo crianças neurotípicas, mas pequenas mudanças na forma de explorar os temas podem fazer uma diferença enorme para uma criança com TEA. Por isso, tenho duas dicas para você que é responsável por esta criança com TEA. A primeira é, independente da brincadeira, ensinar às crianças o que elas podem ou não fazer. Diferencie uma brincadeira agradável de uma que possa ser constrangedora, principalmente quando envolver outras pessoas. Pode ser um pouco difícil ensinar para crianças autistas identificarem quais são os limites entre o que é adequado ou não, pois estamos falando de regras sociais que são um pouco abstratas. De todo modo, conduza a brincadeira de uma forma que consiga encaixar narrativas que dialoguem com o universo da criança. A segunda dica é aplicar um novo olhar sobre essa forma como a brincadeira normalmente acontece. Explore elementos afetivos, faça caras e bocas, utilize tons de voz diferentes e faça a criança prestar atenção em você. Uma brincadeira bem interessante é a terapia Lego. Sendo um dos brinquedos que mais resistiram ao tempo e se adaptaram às mudanças de interesse das crianças, os famosos blocos de montar estimulam uma quase infinita gama de possibilidades. No começo dos anos 2000, o neuropsicólogo Dan Legoff iniciou de forma ainda discreta em seu consultório uma pequena pesquisa que envolvia crianças autistas brincando com peças de Lego, que já era um tipo de objeto usual na sua sala de espera. Ele estava insatisfeito com os resultados que vinha tendo utilizando métodos padronizados
Ele percebeu que as crianças autistas e as que tinham ansiedade e outras dificuldades sociais quase sempre iam brincar com os Lego. Segundo Legoff, parecia ser uma zona livre de ansiedade. Depois de 2 crianças montando as peças interagiram no seu consultório, Legoff passou a aplicar a Lego como terapia, com a condição de que as crianças fizessem atividade juntas e não sozinhas. É uma forma de elas desenvolverem uma atividade sistemática dentro de um contexto social, declarou o neuropsicólogo. Legoff publicou os robustos resultados do estudo num artigo científico e foi elogiado por muitos pais e professores. A atividade com Lego deu tão certo que passou a ser adotada como método terapêutico em escolas para crianças autistas nos Estados Unidos. E certamente é algo que você pode oferecer à criança na sua casa e passar horas muito divertidas. Muitos autistas possuem dificuldade de atenção, déficits de comunicação e uma alta sensibilidade a muitas coisas que existem ao nosso redor. Por isso, atividades de artesanato podem ser muito úteis e funcionais, estimulando um contato saudável com diversos materiais e permitindo que a criança encontre sua própria forma de expressão. É importante lembrar que nem todas as brincadeiras vão ser adequadas para todas as crianças autistas, já que alguns poderão ter um grau de comprometimento cognitivo importante. De todo modo, algumas delas poderão ser aplicadas com mais participação do adulto e adaptadas para as necessidades de cada um. O envolvimento da criança pode ser maior ou menor, dependendo do seu nível de funcionamento. Com tudo isso em mente, veja algumas dicas. Atividades artísticas. Garrafa sensorial. A ideia é simples. Encha uma garrafa PET com materiais coloridos como areia, glitter, bolas de gude, confete e tudo mais que você tiver em casa. O resultado é único e fica muito bonito. Esfregando moedas. Junte as moedas espalhadas pela casa, pegue uma folha de papel e com as moedas por baixo da folha, pinte por cima com giz. Experimente desenhar cada moeda de uma cor e deixar o papel todo colorido e cheio de imagens curiosas. Joias comestíveis. Use um fio de nylon e coloque balas, jujubas, frutas e outros doces para criar colares e pulseiras comestíveis. Uma atividade doce e gostosa que ainda pode ajudar na melhoria da coordenação motora. Pintura com gelo. Essa atividade é ideal para os dias quentes. Numa forma de gelo, despeje diferentes cores de tinta acrílica e acrescente um palito de madeira em cada um. Depois de congelado, utilize cada cor como um pincel e faça belas pinturas com as crianças decorrentes do derretimento das tintas. Jogos educativos. Jogos de cheiros. É importante ensinar as crianças autistas como os sentidos funcionam e como eles agem sobre o ambiente. Então, pegue coisas com diferentes aromas e faça um jogo de adivinhação com a criança. Jogo de palavras. Coloque uma série de palavras, mas não muitas de uma vez só, de um lado e suas respectivas imagens do outro. Peça a criança para relacionar cada palavra com uma imagem. Essa atividade é perfeita para aqueles com idade pré-escolar. Não é só brincando que uma criança autista aprende. Algumas atividades vão precisar que os adultos se posicionem como quem vai ensinar algo importante. O que não quer dizer necessariamente que é preciso abrir mão de formas lúdicas. Como você se sentiria nessa situação? Quando for ler um livro para a criança, pergunte à criança como elas se sentiriam de acordo com uma situação parecida com a história. Se for a história da Cinderela, por exemplo, você pode perguntar como a criança se sentiria se tivesse 2 irmãs que fossem más com ela. Na história da Branca de Neve, é possível descobrir como seu filho reagiria ao ser abordado por um estranho oferecendo algo. Essa dica, que serve para pais e professores, tem vários ganhos. Ensinar empatia, mostrar perspectivas diferentes e mostrar os diferentes sinais emocionais. Uma dica que pode funcionar muito bem em sala de aula é pedir para que o aluno autista leve para a turma algo que ele gostaria de compartilhar com os outros alunos. Assim, os alunos com autismo aprenderão a discutir seus interesses com outras crianças. Você, como professor, ainda pode medir se o aluno autista se interessa por algo que os outros colegas mostraram e que, quem sabe, pode até criar laços de amizade. Pai e mãe, estimule seu filho autista a compartilhar seus interesses. Objetos sensoriais. Tenha por perto alguns brinquedos ou outros objetos que tenham um efeito calmante no autista. Quando ele começar a ficar estressado por conta de alguma atividade que ele precise fazer, mostre que essa criança pode parar um pouco e conter as sensações desagradáveis usando esse brinquedo. Aplique metas inteligentes.
Se perceber que a criança está tendo dificuldade para aprender algo, a dica é utilizar um método que a criança compreenda. Podem ser imagens, sons, música, qualquer coisa. E estipular uma meta e conceder uma quantidade de tempo adequada para concluí-la. A ideia é que a própria criança fique estimulada a progredir nesse período. Por exemplo, se estiver demorando a aprender o alfabeto, utilize o método escolhido para que a criança estude uma letra por dia e no final de um mês ela deverá ter aprendido todo o alfabeto. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Segue a gente no nosso Instagram em @pluralitassessoria ou no nosso canal do YouTube, Pluralita Assessoria. Eu espero vocês lá. Um grande abraço. Tchau!